Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para mais uma meditação no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Mas como esse capítulo de número 4 ele é um pouco extenso, nós vamos ter que dividir ele em 3 partes, tá certo? Então a nossa meditação hoje é do versículo 1 ao versículo 4, tá certo? Então olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1 ao 4. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois dessas, devem acontecer. Pessoal, presta atenção nesta meditação, que é bênção para a tua vida. Existe uma promessa para aqueles que meditam no livro do Apocalipse. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 1, ou melhor, no capítulo de número 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, é de suma importância a gente estar aqui meditando no livro do Apocalipse. O apóstolo João, ele andou com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra. E se tem alguém que conhecia a voz do Senhor Jesus, esse alguém era o apóstolo João. O Senhor Jesus chegou para o apóstolo João e disse assim: olha, o que vês, escreve em um livro. Quem mandou o apóstolo João escrever o livro do Apocalipse foi o próprio Senhor Jesus. Mas o apóstolo João, ele conheceu o Senhor Jesus em sua natureza humana. Ele ainda não tinha tido ali uma experiência com o Senhor Jesus glorificado. Porque você precisa entender isso, que o Senhor Jesus, ele teve a natureza dele humana, e ele tinha também a natureza divina. Natureza humana do Senhor Jesus é que ele teve sede, teve fome, se cansou, teve sono, ele sentiu dores tanto na alma quanto no corpo, ele até chorou, ele morreu. Na sua natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Na sua natureza divina, ele já existia antes de todas as coisas, que é o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é o Senhor Jesus. É interessante a gente notar que o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito. Está escrito no versículo 2: e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, quando o apóstolo João ele foi arrebatado, ele teve uma visão extraordinária. Ele recebeu uma revelação muito forte. O livro do Apocalipse foi revelado para João. O que ele vê, ele escreve. Se ele foi arrebatado em espírito, é claro que o apóstolo João, ele caiu, o corpo dele caiu, o espírito dele foi arrebatado, ele teve uma visão muito forte. Aconteceu algo extraordinário na vida deste homem. Agora a pergunta que eu faço a você: e essas pessoas que caem por aí, elas estão tendo experiências extraordinárias com Deus? Ou tudo isso que está acontecendo na vida de algumas pessoas está sendo obra da carne? Porque se uma pessoa fala que foi arrebatada em espírito, que caiu porque aconteceu o que aconteceu com o apóstolo João, alguma coisa de extraordinário tem que ter acontecido. Porque se não acontece nada, a pessoa cai, e do mesmo jeito que cai, levanta, sem ter nenhuma experiência. Essa queda não foi causada pelo Espírito de Deus, mas sim pelo diabo. E quando ele é arrebatado em espírito, ele tem ali uma visão. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Por que que ele tem a visão do trono? Por que que ele é arrebatado no espírito? E ele tem essa visão porque quem reinava sobre a vida do apóstolo João era o próprio Senhor Jesus. E você precisa entender que esse arrebatamento é uma analogia daquilo que vai acontecer com a igreja. E se você quer ser arrebatado, você precisa deixar Jesus reinar sobre a tua vida. Porque ninguém vai ser arrebatado se o Senhor Jesus não estiver reinando sobre a vida dessas pessoas. Ninguém. Quem reinava sobre a vida do apóstolo João era o próprio Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, quem é que está reinando sobre a tua vida? É o Senhor Jesus?
Ou são as suas próprias vontades? Ou são os seus sentimentos, as suas emoções? Quem é que reina sobre a sua vida? Será que de fato tem sido o Senhor Jesus? Ou será que quem reina sobre a sua vida são as coisas do mundo? Pecado. Quem reina sobre a sua vida? Não fique esperando você ser arrebatado. Se quem estiver reinando sobre a sua vida for as coisas que o mundo oferece, pecado, a mentira, a prostituição, ei, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se Jesus não estiver reinando sobre a sua vida, a trombeta vai tocar e você vai ficar. Olha o que o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Esse dia está perto. Esse dia está perto. O grande arrebatamento, que vai ser o maior fenômeno da igreja de Cristo. Esse dia está perto de acontecer. Esse dia está perto de chegar. Ele fala aí no versículo de número 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia semelhante à esmeralda. O que significa essas duas pedras? A pedra de jaspe e sardônica. Alguns estudiosos no livro do Apocalipse acreditam que o Senhor Jesus Cristo é quem está assentado no trono, tendo em vista a representação das pedras de jaspe e sardônica. Olha o que está escrito lá em Êxodo 28, do 15 ao 21. A justificativa é que, segundo Êxodo, o peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras preciosas, arrumadas em 4 fileiras, e dentre elas estavam a de jaspe e a de sardônico. A de sardônico, cuja cor é vermelha como sangue, tinha o nome de Rúben, o primogênito de Israel. Por isso, representa o Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, e o derramamento do seu sangue no Calvário, em favor da humanidade. A pedra de jaspe, clara e transparente, era a última, e nela estava gravado o nome de Benjamim.
a última das tribos de Israel. Assim, ambas simbolizam a pessoa do Senhor Jesus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. E esse arco é o sinal da aliança. Lembra quando Deus ele mandou esse sinal para Noé? Que está lá em Gênesis, capítulo de número 9, no versículo 15 e 16. Olha o que diz: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e a todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então, esse arco é símbolo de aliança. E qual é o ensinamento que eu quero passar para vocês? É que não tem como ninguém ser arrebatado sem ter uma aliança verdadeira com Jesus. Porque ele só sobe e vê tronos porque existe um trono dentro dele, na qual Jesus está assentado para governar sobre a sua vida. Sabe por que ele sobe e consegue ver o arco, símbolo de aliança? Porque ele tem uma aliança com Jesus. Se você quer ser arrebatado, é necessário que você tenha uma aliança inquebrável com o Senhor Jesus. Tem muita gente aí gritando Maranata, ora vem Senhor Jesus, sem ter aliança com ele. Muita gente gritando Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não é o Senhor Jesus que está reinando sobre a vida dessas pessoas. Sabe o que é isso? A verdadeira hipocrisia. Você tem aliança com Deus? É o Senhor Jesus que reina sobre a sua vida? Então no dia do soar da trombeta, você vai subir. Agora, se você tem aliança com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, lamento te dizer, se a trombeta tocar, você vai ficar. Se é o pecado que reina sobre a sua vida, as coisas do mundo, a mágoa, o ódio, se a trombeta tocar, você vai ficar. Ei, você que me assiste aí do outro lado, você está preparado ou preparada para o soar da trombeta? Olha o que diz no versículo 4: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Olha que interessante. A Bíblia revela que na adoração e culto no templo de Jerusalém havia 24 turnos de sacerdotes, levitas, os quais
representavam todo o povo de Israel e se ocupavam alternadamente os seus deveres sacerdotais. Isso é fundamental para se crer que estes 24 anciãos representam os vencedores do Antigo Testamento, somado aos do Novo Testamento. O apóstolo Pedro também fala sobre aqueles que morreram sob a antiga aliança e que esperavam pelo dia da redenção. Agora, olha só que interessante. São 24 tronos, existem 24 anciãos. Quantas tribos eram no Antigo Testamento? 12. Quantos apóstolos tem na Nova Aliança, no Novo Testamento? Também são 12. Então dá-se a entender que esses 24 anciãos representam aqueles que foram salvos no Antigo Testamento e aqueles que foram salvos no Novo Testamento. Você pode notar que lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 21, está escrito assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Em Apocalipse 3, versículo 5, a respeito das vestes brancas, diz assim: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Ei, só vai se assentar no trono para reinar e governar com Cristo aqueles que vencerem aqui na terra. Aqueles que permitiu serem governados pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor Jesus. Aqueles que fizeram uma aliança inquebrável com o Senhor Jesus, ao ponto de o pecado não conseguir quebrar, a malícia não conseguir quebrar, os prazeres da carne não conseguirem quebrar. Esses, de fato, fizeram uma aliança com Jesus e estão decididos a não quebrar esta aliança por nada nesta vida, porque a promessa é de coroa. Olha o que a Bíblia fala, que nós temos que sermos fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Existe a coroa da vida para aqueles que vão vencer, que permitiu Jesus reinar e que fizeram uma aliança com Ele. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.